Olá, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano, estou com você já há algumas aulas. Essa é a nossa aula número 08 e nós vamos falar sobre contratos inteligentes. Se você ainda não viu nossas aulas anteriores, peço que você dê uma olhadinha aqui embaixo, ó, na nossa playlist. Tem várias aulas que falam sobre o básico aí de Web 3.0. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tema para lá de interessante, que é um tema de smart contracts. A gente ouve falar de contratos inteligentes, smart contracts, no conceito aí de Web3, mas muita gente não sabe exatamente do que se trata. Então, hoje a gente vai bater um papo, não muito demorado, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre smart contracts. Ainda sem a vinheta, mas vamos adiante. Bom, em termos práticos, um smart contract ele é uma aplicação chamada aplicação on-chain, ou é como se fosse um programa de computador on-chain, ou seja, ele está armazenado em blockchain, não num servidor específico. Ele é escrito numa linguagem própria, normalmente Solidity ou Rust, e ele executa funções escritas no contrato, né, ou por solicitação, ou seja, o usuário interage com a aplicação, ou de forma automática, quando uma condição ela é atendida. Tá? Envolve custos de publicação, né, ou de execução, que nós chamamos de taxa de gas, e geralmente emprega um front-end HTML5, React, para interagir com o usuário. Bom, se não vejamos, como qualquer programa de computador, um smart contract possui essas variáveis aí. Texto, numérico, estrutura de dados, possui um estado associado ou a um saldo ou determinados valores que estejam armazenados nas variáveis. E interessante, ele utiliza uma coisa chamada ABI, que é Application Binary Interface. Quando eu crio um smart contract e compilo isso, transformo isso num bytecode, esse bytecode é publicado na blockchain e a forma de interagir com esse bytecode está descrita aí nessa ABI. Então, toda vez que eu tenho um front-end interagindo com o smart contract, eu tenho que informar, primeiro, onde está, qual o endereço, e segundo, qual é a ABI que esse front-end tem que utilizar para interagir com o smart contract. Perfeito? Aqui está um exemplo muito simples do que vem a ser um contrato inteligente ou esse programa on-chain escrito em Solidity. Tá? Então, o contrato é uma aplicação bastante simples, chamada aqui ó, Contract Mensagens, tá? E ela tem uma única variável explícita aqui pública chamada mensagem. Ele tem um construtor que inicializa a instância desse contrato, né, e publica isso no blockchain. E quando esse construtor ele é executado, ele guarda a mensagem Olá Mundo. Essa informação permanece lá até que um usuário interaja via um front-end com esse smart contract e clique lá em postar a mensagem. Ele pode escrever um texto, né, postando uma mensagem para trocar esse conteúdo e clicar num botão para ler a mensagem que foi gravada. Então, é uma aplicação bem simples e nós vamos disponibilizar aqui embaixo o link para essa aplicação de exemplo, só para que vocês possam testar aí em casa, vê-la funcionando, tá? Claro, para vocês fazerem isso, terão que ter instalado na máquina de vocês a carteira MetaMask. Mas, independente de qualquer coisa, vocês podem ler a mensagem que foi postada lá, tá bom? Então vejamos, em termos práticos, como é que a coisa funciona. Eu tenho aqui o meu usuário, está ele aqui, o usuário, o programador, né? Que vai escrever aqui o código HTML da minha DAP e tem aqui um endereço aqui, ó, com esse formatinho.
e através desse front-end ele interage com esse smart contract, que pode até utilizar esse código de exemplo que aparece aí, né? Então ele interage com esse smart contract que foi deployado, como se diz, que foi publicado, implantado, termo correto, né? Implantado na blockchain num endereço específico. Aí vocês podem perguntar, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou na aula passada, numa das aulas anteriores, o senhor falou sobre o deploy e as transações e tal. As transações envolviam uma transferência de valor. Elas também podem envolver a publicação de um smart contract? Sim. Algumas redes de blockchain permitem trabalhar, aqui é uma blockchain, né? Algumas redes de blockchain, como por exemplo a Ethereum ou Ethereum, permitem trabalhar não apenas com o registro de transferência de valores, mas também com a publicação de smart contracts na blockchain. Então eu vou exemplificar para vocês aqui, tá? Então aqui eu tenho isso já é algo que a gente vem mostrando em aulas anteriores, né? O Etherscan, que é um scanner de blocos da blockchain, onde eu tenho aqui, ó, Contract Creation, tá vendo aqui, ó? Tá? Ó. Então eu tenho aqui o número do bloco. Há 11 horas atrás, o meu usuário publicou um contrato. E esse contrato gastou uma taxa de gas que está aqui. Ó. E aqui é digamos assim, o demonstrativo, né? O hash da transação. Tá? Então, é possível a gente acompanhar, digamos, quando você usa uma ferramenta de desenvolvimento lá, você vai publicar um contrato, geralmente ele vai te notificar da publicação, da transação que notificou a publicação e o custo disso daí também, ok? Então, front-end interagindo com o smart contract, ele publicado no endereço de blockchain. Agora imagina, reduzindo a escala, né? Porque nós temos 12 mil nós, aproximadamente, da Ethereum rodando no planeta. Então, quando eu faço o deploy de um smart contract em um nó, eu notifico, eu peço a criação de um bloco, então eu notifico todos os 12 mil nós de que existe no mempool, a gente chama de mempool, uma transação para ser validada. E aí, aplicando o algoritmo de consenso, um daqueles meus validadores, que são mineradores no caso da Ethereum, né? Eles vão minerar e achar o bloco válido. Feito isso, ele autoriza, lembra aquela conexão, né, do bloco anterior com o próximo bloco por meio do hash, né? Então ele autoriza a colocação daquele bloco e o bloco, no nosso caso, é um contrato, então ele é colocado na blockchain. Então, curiosamente, não há na blockchain uma área específica para smart contracts e outra para transações financeiras. Tudo é tratado da mesma forma como bloco. A única questão é que na arquitetura da Ethereum, o bloco suporta a execução de aplicações. Ele é próprio para receber código, no caso, receber bytecode, né? O código fonte transformado em código de execução para rodar nessas EVM, que são Virtual Machines, né? Cada nó representa, em termos práticos, a Virtual Machine da Ethereum, sobre a qual nós vamos falar mais adiante, quando formos
descrever, estudar a Ethereum, ok? Então, uma vez feito o deploy ou a implantação de um smart contract na blockchain, isso é replicado para todos os nós, no caso 12 mil nós, né? Eles são replicados e a partir daí qualquer usuário no planeta pode interagir com esta aplicação de forma bastante simples. E inclusive, se por um acaso a gente imaginar aqui que a aplicação, o nó ao qual aquele usuário estava conectado, aquele nó venha a cair, automaticamente, como aquela aplicação e o estado daquela aplicação é constantemente replicado entre todos os nós, automaticamente aquele usuário é direcionado para o nó mais próximo dele, para que ele continue utilizando aquela aplicação. Ou seja, torna isso uma aplicação de alta disponibilidade, certo? Então, essa é uma grande vantagem para aplicações de blockchain, particularmente smart contracts, tá bom? Então vamos analisar aqui algumas questões relacionadas ao uso, vantagens e desvantagens no uso das dApps. Vamos lá. A primeira vantagem, não requer cadastro ou registro de usuários. Você simplesmente conecta a aplicação com a sua carteira e pronto. Sua carteira ela é o passaporte e é a ferramenta que vai lhe autenticar. Então, eu conectei, eu sou o usuário que está usando aquela aplicação. Resiliência. Então, nós mostramos aqui no slide anterior que a resiliência é conseguida por meio da replicação da aplicação, né, do smart contract, em todos os nós da minha blockchain. Com isso eu garanto uma coisa chamada alta disponibilidade. Ou seja, independente de cair um servidor ao qual eu esteja conectado, eu vou me conectar a outro nó e continuarei usando a minha aplicação sem problemas. Os dados são imutáveis e permanentes, é uma característica do back-end das aplicações Web3, que na aplicação Web2, vocês sabem muito bem, o back-end é um banco de dados normalmente, né? No caso de aplicações Web3, o back-end é um smart contract. E, por sua característica do próprio blockchain, os dados são imutáveis e permanentes. Eu não dependo de um servidor central, conforme a gente mostrou aqui na apresentação anterior, né? Então, eu não estou susceptível, por esse mesmo motivo, a um bloqueio ou censura. Tá? Então, por mais que você tente derrubar a aplicação, ela está replicada em 12 mil nós, então torna difícil o seu bloqueio. O código normalmente é aberto e as transações são públicas, todas aparecem naquele Etherscan, todas as transações a partir daquele endereço. Seja a publicação de um contrato ou uma transferência de um ativo aparecem ali. E eu não tenho intermediários, propagandas e anúncios. Agora, claro, também não é, vamos falar das coisas boas, mas vamos ser também realistas e falar das coisas que não são tão boas assim. A primeira delas é a lentidão, né? Geralmente aplicações Web3 tendem a ser mais lentas comparando com aplicações Web 2. Isto porque, por conta dessa necessidade de replicar pelos 12 mil nós que estão espalhados, né? Então, essa necessidade de replicar pelos 12 mil nós tornam as transações lentas. Da ordem, né? Tem horários de congestionamento, podendo chegar a depender do tamanho da transação, do tamanho do contrato, tudo mais, podem chegar até em torno de 20 a 30 segundos para fazer um registro. Então, pode ser muito demorado para determinadas aplicações, mas pode ser totalmente tolerável para outras, tá? Então, digamos assim, de um modo geral, as aplicações de pequeno porte não demoram tanto para serem comitadas, vamos dizer assim, no back-end, né, no blockchain. Geralmente, estou falando aqui num horário de
de pico, né? Vamos dizer assim, um horário de sobrecarga. Mas normalmente as transações não demoram tanto tempo, é da ordem de 5, 10 segundos no máximo para que ela aconteça. E essa falta de escalabilidade, ela hoje vem sendo trabalhada fortemente aí pela Ethereum Foundation, criando parcerias com redes que nós chamamos de redes de segunda camada, ou são redes paralelas que comitam dados que estão rodando ali na rede principal chamada de mainnet. Então essas redes como por exemplo Arbitrum, Polkadot e outras mais, geralmente elas resolvem o problema e o usuário segue utilizando o smart contract ao passo que ele depois faz o commit na rede principal. Tá? Tudo isso é feito de uma forma a dar mais agilidade e diminuir esse tempo de espera aí por conta do usuário. Tá bom? Ó, outra coisa, o custo das transações que existem, né, para fazer o deploy de uma aplicação, bem como o custo também do desenvolvimento. A formação dos programadores é cara, os custos para avaliar o contrato antes do contrato ser publicado de forma definitiva na blockchain é um custo relativamente alto, então tudo isso é colocado na balança, então ainda não existe talvez uma cultura de Web3 no Brasil, porque essas coisas são pagas em dólar, sabe como é, né? Mas a depender da necessidade, se você está fazendo algo para o mundo, de repente é possível que de repente uma solução feita no Brasil possa escalar e ganhar mundo afora, porque blockchain, a Web3 não tem fronteiras, tá? Então as aplicações de Web3 elas não escalam em complexidade com a mesma facilidade que aplicações Web2. Você pode ter uma aplicação Web2 complexa com 10 tabelas, por exemplo, você não vai poder fazer isso com blockchain. Tá? O custo acaba sendo muito alto e proibitivo às vezes. Tá? Então, para soluções de menor impacto, menor envergadura, a Web3 pode resolver. Claro, tudo depende do que eu quero. Eu quero escalabilidade, eu quero resiliência, eu quero. Então, a depender do que é necessário, realmente, a adoção da Web3 pode ser uma opção ou não. E, claro, finalmente aqui, a experiência do usuário com o Web3 normalmente é menos intuitiva do que com a Web2. Tá bom? Aqui para a gente fixar uma questão que a gente tinha comentado, a diferença entre aplicações centralizadas e aplicações descentralizadas. Então aqui no meu exemplo, eu tenho um banco de dados com uma aplicação centralizada. Pode ser um site da internet, que esteja publicado num domínio lá, hospedado num provedor de serviços, tá? Um blog. Pode ser um blog feito aqui na Web 2, né? E aqui eu posso ter o mesmo blog feito em forma de DApp, aplicação descentralizada, e aqui estão os nossos usuários acessando o blog. Se por um acaso esse servidor vier a falhar, por alguma razão, o servidor daquele blog sair do ar, todos os usuários vão enfrentar aquela famosa mensagem erro 404. E o 404 realmente a gente não gosta quando ele aparece, pode ser isso aqui, ó. Isso quer dizer, em termos práticos, que uma determinada aplicação saiu do ar ou foi derrubada, enfim. Isso não vai acontecer com o Web3 porque automaticamente a minha DApp vai conectar o próximo nó da minha blockchain. São 12 mil pontos, 12 mil nós. Realmente a disponibilidade acaba sendo alta. Tá bom? Isso é para vocês, quando alguém perguntar, vocês argumentarem, olha, realmente existem vantagens em usar o Web3, vantagens principais são essas, tá bom? Eu não deixo, eu vou até aproveitar a oportunidade e vou voltar aqui, vou apresentar para vocês aqui uma aplicação, aproveitando o exemplo,
Então, como exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o Hive Hub, que é uma aplicação descentralizada, tá? Que foi criada para registrar locais de café, cybercafés, tá? Então posso clicar aqui e ver os espaços ativos, tá? Posso clicar aqui no botãozinho para ver no mapa. E eu também posso clicar no botão para registrar. Se eu segurar aqui o botão por um tempo, eu posso registrar o nome do local, tipo de espaço, preço e avaliação. Quando eu clico em registrar, minha carteira MetaMask pede que eu faça o pagamento disso daí, né? O pagamento desse registro para que eu possa colocar informações nele. Então é uma aplicação descentralizada a priori que trabalha com blockchain, o registro dos dados em blockchain. Tá bom? Então, para que vocês entendam que uma aplicação Web3 ela não digamos assim, algo impossível de ser utilizado nesse mundo nosso de Web 2.0. Tá bom? Resumindo, então, a aula de hoje. A Web3 permite que eu crie aplicações on-chain, que é o que nós chamamos de smart contract, que trabalham de alguma forma semelhante a programas de computador, porque possuem funções, possuem variáveis, ocupam memória e tal. Eles podem ser usados para automatizar determinados processos, fazer funcionalidades específicas e, como vocês viram aqui no Hive Hub, comportam-se até como se fosse uma aplicação Web 2 e as interações com os smart contracts. No caso, quando eu entro no Hive Hub, ele lista quais são os pontos, isso aí a listagem não é paga, mas se eu quiser registrar alguma coisa, eu tenho que pagar aos mineradores e validadores para que o dado seja gravado dentro da blockchain. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço aí pela sua participação. Peço que você divulgue, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para notificações aí de novos conteúdos e agradeço a sua participação, o seu interesse. Até a próxima aula. Até mais.